Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, eu vou explicar sobre um filme de ação e ficção científica chamado Outlander, Guerreiro vs Predador, onde uma nave espacial cai na Terra e um homem de outro mundo se junta aos vikings para enfrentar uma criatura alienígena. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo uma nave espacial entrando na atmosfera terrestre, até cair em um lago da Noruega, no ano de 709 d.C. Enquanto a nave afunda, dois guerreiros saem da água, porém apenas um dá sinais de vida. Logo, ele se deita para repousar, tem rápidas lembranças do que houve no seu mundo e já desperta pela manhã. Então, ele checa o corpo do amigo que possui arranhões na armadura. Depois, o guerreiro nota que o computador da nave está flutuando no lago e consegue recuperá-lo. Assim que liga a máquina, a inteligência lhe situa de que está na Terra, uma antiga colônia do seu povo que foi abandonada. Assim, ele aproxima seu olho de um tipo de antena, e o computador upa a língua e a cultura dos nórdicos direto no cérebro do guerreiro, o que lhe causa dores a ponto de vomitar. Em seguida, o guerreiro acha uma potente arma de fogo, e depois se preocupa em enterrar o cadáver do parceiro. Na manhã seguinte, o guerreiro sai pela floresta caçando alguma coisa que tinha escapado da nave, e encontra uma vila completamente destruída. Acha uma espada de ferro amassada, e depois nota arranhões em uma porta. Em seguida, ele escuta algo se mover na mata, e tenta seguir o som, porém é surpreendido por um viking que lhe empurra numa árvore, fazendo sua arma cair dentro de um rio. Wulfric, o guerreiro que nocauteou o homem, o leva como prisioneiro para Harrod, a vila vizinha, que é mais fortificada que a outra. Passamos para Freya, uma bela jovem que está treinando com seu pai, o rei Holgar, que insiste que ela aceite o Wulfric como seu esposo. Freya, no entanto, não tem interesse no guerreiro. Logo eles encerram o treino e o Wulfric chega no local. Então Freya caminha para sair e ignora a presença do pretendente. Em seguida, ele avisa da destruição que o povoado de Gunnar sofreu. E o rei fica preocupado caso o chefe da outra aldeia pense que eles tinham sido os responsáveis. Porém, logo Wulfric fala do homem que achou na floresta, e Holgar manda que o interroguem. Assim, Wulfric leva Kynan, o forasteiro misterioso, para o interrogatório em um celeiro. Kynan então diz que era da tribo do norte e confessa que está caçando um dragão. Obviamente, Wulfric não acredita e dá um soco no forasteiro, mas ele insiste na história do dragão e uma briga se inicia, até que Wulfric consegue imobilizá-lo com a ajuda de dois homens. Depois disso, Wulfric vai até a cozinha real pedindo que Freya preste socorro ao forasteiro ferido, mas a jovem se nega a ajudá-lo. Porém, Wulfric diz que se ele morresse a culpa seria dela, e isso lhe faz mudar de opinião. De volta ao celeiro, Kynan está amarrado num poste de madeira, consegue alcançar um ferro quente com o pé e usa para queimar as cordas. Logo em seguida, Freya entra para limpar os machucados dele, e Kynan finge que ele está amarrado. Enquanto isso, Wulfric vai até o rei dar um relatório das poucas informações que o forasteiro lhe contou. Por isso, Holgar lhe manda continuar interrogando o estranho, a fim de evitar problemas com Gunnar. Wulfric, no entanto, sugere que era melhor aproveitarem a chance para matar Gunnar, pois seu pai foi morto pelo guerreiro. Mas Holgar afirma que seria uma atitude tola, e aconselha o jovem que seja mais esperto caso queira ser um rei. De volta ao celeiro, Freya ainda limpa os ferimentos de Kynan. Ele pede um pouco de água e a jovem lhe serve. Em seguida, ela nota a corda rompida, grita pelo segurança e Kynan lhe nocauteia com um soco. Depois ele briga com Bjorn, rouba seus sapatos e deixa o local. Com o cair da noite, a criatura misteriosa se aproxima da vila. Um vigia sente um mau cheiro e se arma com sua espada, mas algo lhe ataca de forma surpresa. Então, os guerreiros da vila saem para lutar achando que era um ataque de Gunnar. Assumem suas posições na muralha, mas estranham por não verem ninguém. Enquanto isso, o monstro já está dentro da vila atacando várias pessoas. Então Kynan nota que a criatura alienígena está ali e começa a lhe caçar em um local escuro. Bjorn tenta seguir o forasteiro fugitivo pelo mesmo espaço, mas acaba morrendo com o ataque do alien. Em seguida, Kynan se apressa em seguir o rastro da criatura, mas já a encontra prestes a pular a muralha, momento em que vemos a sua forma real. Antes que siga o monstro para fora da aldeia, Kynan é impedido pelos vikings, que dessa vez o acorrentam perto de um poço. Enquanto assiste o caos pela aldeia provocado pelo ataque, Kynan retorna a lembrar que o mesmo ocorreu com a sua família. No dia seguinte, Kynan desperta com o pequeno Eric comendo pão à sua frente. O jovem parece gostar do forasteiro e tenta lhe alimentar, mas os vikings chegam no local e o levam para depor. Diante do rei, Kynan fala de Morwen, um monstro predador que se alimenta de animais e pessoas, sendo esse o ser que atacou as duas vilas. Wulfric acha que é blefe, mas Kynan insiste que o monstro existe, pois ele mesmo o trouxe à terra. Isso deixa os vikings agitados, mas o rei manda ele se conter. Então Kynan explica que o Morwen que destruiu sua nave, fazendo ele e sua tripulação caírem. O rei não parece acreditar no relato, mas Kynan insiste que o levem na caça que iriam fazer. Assim, os guerreiros amarram as mãos de Kynan e lhe dão um cavalo para irem à floresta.
Freya. Nesse instante, Freya aparece retribuindo o soco da noite anterior e só depois eles saem. Durante as buscas, Boromir oferece um hidromel a Kynan para diminuir a dor do soco que levou. O forasteiro estranha o recipiente de pele no qual a bebida está, mas decide tomar um gole, só para cuspir tudo em seguida, achando o gosto ruim. Boromir então se afasta. O rei se aproxima perguntando ao forasteiro mais sobre o Morwen, e ele explica que o monstro embarcou na nave enquanto resgatavam cadáveres de uma colônia para o sepultamento. Logo, eles fazem uma parada. Wulfric encontra restos mortais na floresta, e o grupo se divide em duplas. Assim, cada par cobre uma área. O rei e Boromir encontram outro rastro de sangue, e começam a segui-lo, mas se detêm quando notam sangue pingar na lança. Então eles olham para cima e a cabeça de um cavalo cai. Enquanto isso, Wulfric e Kynan estão próximos do lago, ouvem gritos ecoar e correm para ajudar os outros vikings, que estão sendo atacados por algo numa caverna. Wulfric, Kynan, Boromir e Holgar entram na caverna para enfrentar a criatura. Depois de uma luta caótica, eles notam que era apenas um urso gigante. Porém, o rei decide cortar as cordas do forasteiro e confia a ele uma espada por ter ajudado. Ao anoitecer, os cidadãos do vilarejo celebram a vitória contra o urso. Logo, Kynan entra no salão real e todos vibram com seu nome, tratando-o como parte da tribo. Então, Holgar lhe chama para sentar à mesa, enquanto Boromir conta o que houve na caverna a uma mulher, e Freya escuta que Kynan salvou seu pai, o que a deixa impressionada. De volta à mesa, o rei vê Eric escondido, e o repreende mandando sair dali. Só que Kynan detém o jovem, perguntando o que ele quer. O rei nota que o menino desejava ver a espada que matou o urso, então o forasteiro lhe empresta temporariamente e o garoto sai, enquanto Holgar fala que Eric perdeu os pais há 1 ano. Em seguida, um homem começa a gritar pela competição de escudos. Os demais vikings se empolgam com o jogo e pegam seus escudos formando um círculo. Wulfric, que nunca perdeu uma competição, desafia Kynan para um jogo. Então eles sobem nos escudos sobre os ombros dos vikings e começam a caminhar tentando manter o equilíbrio. Depois eles correm e por fim Wulfric desafia o forasteiro dando um mortal. Assim, Kynan tenta fazer o mesmo que o guerreiro. Porém, o escudo no qual para se parte ao meio, o que lhe leva a cair. Então, Wulfric o ajuda a se erguer e todos comemoram o seu desempenho. Depois disso, Kynan vai ao poço e começa a treinar com a espada, quase acertando o pescoço de Freya no processo. A jovem então agradece pelo que fez por seu pai, e em seguida ele se desculpa pelo soco que lhe deu. Depois disso, outro ataque se inicia na aldeia, desta vez provocado por Gunnar e seus homens. Freya se apressa em voltar ao salão, situando todos os invasores, e os vikings saem para defender seu território. Uma batalha brutal se inicia entre os dois exércitos, até que Kynan nota um homem se aproximar de Eric e corre para salvá-lo. Em seguida, Gunnar começa a lutar com Holgar. Rapidamente ele desarma e se prepara para dar o golpe final, mas Kynan consegue salvar o rei novamente. Depois disso, Gunnar e seus homens resolvem recuar devido às baixas que sofreram. Porém, ele se detém na frente da vila. Holgar sobe na muralha e Gunnar confessa seu ódio por acreditar que o rei destruiu sua aldeia, prometendo que o mataria futuramente. Com o fim da batalha, Kynan vai ao encontro de Freya para saber se ela está bem. Ela afirma que sim, e em seguida a jovem começa a limpar os ferimentos dele, enquanto Gunnar e seus homens planejam uma emboscada aos inimigos na floresta. Logo, Kynan se junta aos guerreiros na muralha e um grupo de soldados de Gunnar caminha pela mata, até que Eithel se afasta para urinar no lago e observa uma luz estranha, que logo se revela ser Morwen. Então, o grito do soldado ecoa pela floresta, fazendo Gunnar agrupar seus homens em um círculo para se defenderem, mas eles são mortos um por um. Na muralha de Harrow, Holgar e seus guerreiros notam o regresso do exército de Gunnar desesperado, mas Wulfric julga ser um truque mandando os arqueiros lançarem flechas. Kynan, no entanto, percebe que eles estavam com medo de Morwen, por isso se apressa em abrir os portões para salvar Gunnar e seus homens. Nesse instante, os guerreiros de Holgar enfim veem a silhueta da criatura na floresta, e só então creem nas palavras de Kynan. Mais tarde naquela noite, os vikings se reúnem para discutir a situação, momento em que Gunnar confessa que nada do que usou para golpear Morwen serviu para lhe ferir. Ainda assim, Wulfric insiste em caçar o monstro, mas Kynan alerta que não adiantaria e sugere que façam uma armadilha. Por conta das desavenças, Wulfric e Kynan ficam de cabeça quente e quase brigam, mas o rei impede que percam tempo e decide seguir a estratégia do forasteiro. Na manhã seguinte, Kynan orienta que os vikings cavem um imenso buraco. Depois pede que coloquem 2 fileiras de postes de madeira dentro, com escudos sobre cada um, e os homens finalizam a armadilha enchendo o poço com óleo de baleia, para enganarem a criatura. Enquanto isso, num covil subterrâneo, um viking desperta ainda vivo no meio de vários corpos, mas logo nota um casulo se romper e o Morwen filhote lhe mata. Com o cair da noite,
Kainan visita Freya, os dois sentam para comer e a jovem se mostra cada vez mais interessada nele. Só que Kainan confessa que não era o tipo de cara que ela pensava. Então, ele conta a história da raça Morwen, aliens que viviam no seu próprio planeta. Porém, o povo de Kainan invadiu aquele lugar para conquistá-lo e exterminaram milhões de criaturas. Convencidos de que tinham matado todos, eles construíram uma colônia, onde Kainan e sua família começaram a viver. No entanto, depois que os guerreiros saíram numa missão espacial, o último Morwen, que é inclusive o que está na Terra, exterminou todos da colônia como vingança. Freya tenta consolar o forasteiro de que os deuses queriam que as coisas fossem assim, mas ele se nega a acreditar naquela justificativa. Então, a mulher pega uma espada dos seus ancestrais e dá ao homem como sinal de confiança, o que leva Kainan a chorar. Logo que deixa a casa, Ulfric aparece dando uma lança a Kainan, e os dois se preparam para a captura do monstro. Os cidadãos se refugiam no salão real, e os portões da aldeia são abertos, permitindo que Ulfric e Kainan saiam para atrair a criatura. Nesse instante, um jovem viking escuta o Morwen filhote subir pelo poço da aldeia, enquanto Kainan joga uma tocha na direção da floresta, e nota que o Morwen adulto já está ali. Então a criatura começa a se aproximar emitindo uma luz vermelha, e os dois guerreiros ficam parados esperando a fera. Mas ela para de caminhar quando surge um padre fazendo uma reza para impedir o avanço do monstro. Assim que o padre chega à sua frente, Morwen tira sua vida. Em seguida, Kainan e Ulfric atacam o monstro e correm pelos escudos cruzando a armadilha de óleo, fazendo com que Morwen caia dentro do poço. Infelizmente, Ulfric também cai no óleo, mas Kainan consegue ajudá-lo a sair. E só então, os arqueiros lançam as flechas, causando uma grande explosão com a criatura presa. Antes que possam comemorar, o filhote Morwen invade o salão real e começa a atacar os cidadãos. O rei nota o tumulto e se apressa em salvar Freya, mas acaba sendo gravemente ferido na luta contra o monstro, enquanto os demais lidam com a criatura maior, que consegue escapar da armadilha atacando vários guerreiros. Então, Ulfric e Kainan atingem alguns golpes no alien, que decide recuar para fora da vila, e acaba decapitando um viking com a cauda. Nesse instante, Eric informa da existência de outro Morwen. Kainan estranha o relato do rapaz e corre para o salão, encontrando Freya próxima do corpo do pai. Temendo o retorno dos monstros, os aldeões resolvem deixar o local durante o amanhecer. Então Kainan se aproxima de Ulfric e o motiva a assumir a posição de rei. Assim, os vikings decidem se vingar das criaturas, mas Kainan chega à conclusão de que as armas de ferro que tinham eram ineficazes. Por isso, vai com Ulfric e Freya ao lago em que a nave caiu para recuperar os pedaços de metal. Logo, Kainan mergulha no lago, alcança a nave e recupera um fragmento de metal. Porém, percebe que o Morwen está por perto e retorna a subir. Mas já encontra Ulfric desmaiado fora do barco e Freya desaparecida. Então, os dois se apressam em voltar à vila. Boromir pega o metal e usa para fazer uma espada viking mais poderosa, que Kainan testa quebrando outra com um único golpe. Depois disso, o forasteiro começa a descer pelo poço de onde o Morwen filhote veio, mergulha na água e alcança uma caverna subterrânea. Em seguida, vemos o Morwen adulto se deitando para descansar, enquanto os demais vikings chegam no subsolo e começam a percorrer uma caverna vulcânica. Passamos para Freya, despertando um amontoado de cadáveres do covil, onde o Morwen filhote está se alimentando. A guerreira até tenta se afastar silenciosamente, mas o monstro lhe nota e se aproxima para lhe devorar. Só que regressa ao ouvir o som dos vikings nas proximidades. De volta ao grupo, eles continuam as buscas por Freya. Percebem que a criatura está na caverna abaixo, e Boromir é puxado por um buraco, mas os colegas conseguem lhe segurar. Assim que retomam a caminhada, Morwen filhote ataca um soldado. O grupo segue os rastros do monstro por um túnel, e Ulfric apaga o fogo da tocha para não serem localizados. Dessa forma, eles alcançam a caverna onde a criatura está devorando o viking. Outro guerreiro tenta se aproximar na surdina, mas denuncia sua localização ao cuspir no chão. O Morwen então lhe ataca. Kainan corre acertando seu rosto com a espada e consegue ferir seus olhos, mas o monstro acaba ficando agitado e fere Boromir enquanto foge. Kainan e Ulfric se aproximam do amigo, que rapidamente se despede e acaba morrendo por conta de um sangramento, o que leva Kainan a gritar lamentando a perda. Na caverna dos corpos, Freya escuta o guerreiro e também começa a gritar para que ele siga sua voz, mas quem chega no local primeiro é o Morwen cego. Freya tenta ficar quieta, mas acaba pisando em um dos ossos e o monstro começa a lhe atacar. Nesse instante, Kainan e Ulfric chegam no local e dão a espada para Freya, que ela usa para finalizar o filhote Morwen. Só então a criatura maior desperta da soneca. Os três sobreviventes se apressam em sair do covil e a Morwen encontra o filhote morto, o que lhe deixa enfurecida. Os três sobreviventes enfim conseguem sair da caverna, mas quase caem de uma cachoeira alta e logo se veem encurralados pelo monstro maior. Freya se apressa em fugir escalando o penhasco, mas escorrega por conta da água, e Kainan tenta lhe ajudar segurando sua mão, enquanto Ulfric enfrenta o Morwen e é gravemente ferido. Em seguida, Kainan consegue deixar Freya em um local seguro, percebe que Ulfric está machucado e vê a criatura regressar para dentro da
da caverna. Então Kanan vai atrás do monstro e consegue cortar sua cauda. Depois disso, Morwen se aproxima pelas costas do forasteiro, que usa o reflexo da espada para localizar a criatura, e começa a lhe atacar. Ainda assim, o monstro consegue agarrar o braço de Kanan na beira do penhasco, e enquanto Freya segura seu corpo para não ser arrastado, o forasteiro usa a espada para cortar a mão do Morwen, que cai do penhasco até a morte. Com o fim do confronto, a dupla se aproxima de Ulfric, que está agonizando por conta dos ferimentos que sofreu. Ele reconhece Kanan como um amigo, lhe entrega o medalhão para que seja o novo rei de Harrow, e morre em seguida. Depois disso, Kanan e Freya escalam um penhasco, notam os sobreviventes da vila se aproximando em barcos e acenam para eles. Então Kanan devolve o medalhão à jovem, pede que espere os outros em segurança e lhe dá um beijo. Em seguida, Kanan regressa ao lago, mergulha até a nave novamente e se despede da esposa em um caixão. Ao anoitecer, o guerreiro nota que o computador está emitindo um sinal de socorro. Freya aparece escondida e vê uma nave de resgate aparecer no céu, levando a jovem a crer que os deuses tinham enviado o forasteiro. No entanto, logo Kanan destrói o sinal de socorro e a nave retorna a desaparecer entre as estrelas. Encerramos o filme no funeral dos vikings que morreram na batalha. Kanan assume o trono de Harrow, se casa com Freya e adota o jovem Eric como seu filho. Logo ele lança uma flecha em um barco e os corpos dos guerreiros que se foram começam a queimar. Fala galera, você teria tomado a decisão de Kanan em ficar na Terra ao invés de voltar para o mundo mais avançado? Me contem nos comentários. E se você criasse uma garota ideal com um programa de computador, porém por causa de um surto de energia, ela acaba ganhando vida, o que você faria? Quer saber o que Gary e Wyatt fizeram após esse experimento? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.